pedagógica. Educação pedagógica é amor, empatia e gentileza, que se dão e que se estenderão durante os primeiros anos no ambiente escolar da criança, que está se preparando para o mundo. E o segundo princípio é documentar implica construir narrativas. Construir narrativas traz para nós um grande desafio de romper com algumas formas mais tradicionais ou recorrentes de registrar, só apenas descrevendo uma situação. Aconteceu isso, aconteceu aquilo e foram embora. Narrar não é isso, né? Construir uma narrativa significa contar uma história. E aí vai depender muito do olhar de cada professor, porque essa história ela vai ser contada por aquele professor e por aquela criança, né? Que a gente já viu no primeiro princípio, tem histórias e percursos, né, únicos e singulares. O olhar desse professor, ele é fundamental nas escolhas que ele vai fazer, da forma como ele vai registrar, as palavras que ele vai usar e principalmente o que ele viu dessa experiência, né? Como que ele vai contar essa história. E por isso esse vídeo da Gabriela, né, da cuidadora Gabriela, é tão especial, assim, a Gabriela vai falar do jeitinho dela, de um olhar que traz muita ternura, não só para a documentação pedagógica, mas ela até amplia para a educação como um todo. A gente pode fazer isso porque o papel do professor implica essa ternura, essa forma de olhar para as situações e para as crianças de coração aberto mesmo, assim, né? O quanto isso é importante nessa relação que se constrói, nas experiências que estão se construindo, isso depende muito desse olhar que o professor vai trazer. E esse jeitinho que a Gabriela falou, super terno e carinhoso, fica ainda mais bonito porque, conhecendo a prática dela, as ações dela também vêm carregadas de toda essa ternura e esse carinho, assim, com as crianças e com as experiências. Porque quando o professor vai construir essa narrativa, ele não se atém apenas à gramática dos acontecimentos, ou seja, aos fatos em que se deram esses acontecimentos, mas ele vai ampliando para as emoções desses acontecimentos, para a forma como ele sentiu, para a forma como ele viu, para a forma como ele interpretou a ação daquela criança, o que ele acha que a criança sentiu, qual será que foi o significado daquela ação dessa criança nessa experiência. Tem uma série de interpretações que o professor vai fazer que não estão restritas ao fato em si, mas a esse olhar muito mais ampliado do que ele entende das concepções dele de mundo, de criança, dos conteúdos e principalmente desse olhar que ele tem sobre tudo aquilo. Isso vai ser determinante na narrativa que ele vai construir. E por que isso é tão importante, né? Porque nós, como seres humanos, temos essa necessidade, né, de construirmos a nossa identidade e essa identidade vai sendo construída através dessas experiências e dessas narrativas, dessas histórias de vida que vão se compondo pra gente no caso das crianças, alguém vai contando para elas, né? Ela vai tomando consciência disso, dessas histórias, dessas narrativas e de si própria através das narrativas que o professor vai construindo com ela, que sua família vai construindo, que vai sendo retomado ao longo da vida. E isso traz essa construção dessa identidade ao longo da vida. Olá! A documentação pedagógica, para mim, é todo o registro que revela a aprendizagem da criança, mas não só a aprendizagem, todo o cotidiano, as falas, a exploração das vivências, o que ela traz de curiosidade, tudo isso nos ajuda a planejar cada vez mais para trazer novas descobertas nas salas, referências ou nos ambientes externos. Beijo! E finalmente, o terceiro princípio fala que documentar implica ter uma escuta sensível sobre a criança. E a Fernanda Trindade, a professora Fernanda, colocou isso de uma forma muito clara e muito bonita, que é das diferentes formas de registro. Porque a criança vai se expressar e ela vai demonstrar tudo aquilo que ela está pensando, sentindo, construindo, transformando nas experiências da escola de muitas formas diferentes, porque a criança é feita de muitas linguagens, né? Então, as formas do professor registrar também precisam ser diferentes, né? Então, às vezes,
Só o relato por escrito não vai dar conta. Talvez uma imagem possa ajudar, talvez um vídeo, talvez a própria fala da criança, às vezes não tem como a gente transcrever, precisa ser aquela fala mesmo, né? Isso traz para o professor essa demanda de estar muito próximo, muito atento, muito junto das crianças para conseguir pegar, às vezes, detalhes, né? Na educação infantil, as crianças ainda não têm a linguagem oral tão clara, né? Tão definida como a principal linguagem dela. Então, isso vai trazer para o professor esse grande desafio de estar pertinho das crianças, observando, não deduzindo uma coisa que talvez pareça óbvia e não é. Então, se ele estiver muito pertinho e ouvindo as crianças, talvez ele consiga identificar situações ali que, a princípio, para quem está de longe olhando, parece uma coisa, mas quem está pertinho dentro daquele enredo consegue ver coisas ali, né, que são desse mundo que a criança tá construindo ali. E a forma dele registrar e narrar tudo isso, toda essa riqueza, essa complexidade do mundo infantil, das construções e das experiências das crianças, vai precisar também ser muito complexa, muito rica, né, contando com muitas linguagens diferentes, né? Então, traz para o professor tanto a demanda de estar perto, com esse olhar atento, essa escuta muito atenta, muito conhecimento para estar identificando isso, e as formas de registro muito diferentes, né? Então não tem um jeito só, não tem esse e aquele, depende da situação, e ele pode juntar essas diferentes formas de registro para conseguir contar essa história. Então, é sim papel da escola, né, e do professor, essa atribuição de registrar essas memórias, né, de documentar a trajetória da criança na escola. E para isso, o professor ele pode lançar mão de muitos instrumentos, né, que vão ajudá-lo. Diário de bordo, semanário, portfólio, relatório, registros individuais, enfim. E vocês já usam tudo isso, todos esses instrumentos, sabem para que serve? Como eles se organizam dentro da sua rotina, como que a gente consegue dar conta de tudo isso? No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre cada um desses instrumentos e de como eles se organizam, como que a gente consegue, dentro da nossa rotina, usar tudo isso, né? Articulá-los de forma a trazer uma prática mais consistente, mais consciente, né? E que traga muitas aprendizagens para as crianças. Então, não percam o próximo vídeo. Tem umas cenas do próximo capítulo aqui para vocês já irem pensando sobre isso. E aí a gente consegue destrinchar melhor todas essas questões, tá bom? Então, até mais, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like ali no vídeo. Enfim, aquele processo todo que vocês conhecem. Até mais! Bom, vamos lá. Tem que começar a fazer o meu semanário. Março chegou. Já foi carnaval, agora é hora de a gente se organizar direitinho nessa parte da documentação. Deixa eu ver aqui o que eu fiz semana passada. A coordenadora falou que tem que ter uma sequência nessas atividades. Eu dei uma brincadeira simbólica de casinha. E essa brincadeira foi muito legal. Nossa, rendeu tanta coisa. Eu acho que até, deixa eu ver, acho que eu tirei foto, filmei, deixa eu ver, acho que eu tenho alguma coisa aqui registrada. E, que legal, tirei várias fotos, foi muito bom. E eu também fiz um registro no meu diário de bordo. Eu lembro que teve umas falas bem interessantes das crianças, deixa eu ver aqui onde eu anotei. Aqui, foi do Nicolas. Ele tava querendo fazer um bolo, mas não tinha ovos. Ele comentou que os ovos estão caros. Acho que a mãe dele falou alguma coisa. Nossa, foi muito legal essa noção dele, né? De preço, por estar caro, de ter ausência do ingrediente. Mas o que eu tinha pensado? Eu tinha pensado numa brincadeira de mecânico. Não, então não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar outra brincadeira de casinha, eu vou dar continuidade. E vou enriquecer essa brincadeira, é isso, eu vou enriquecer. Vou fazer 2 cantinhos, um de casinha e um de mercadinho. Porque eles conseguem fazer as compras. Eu tenho também um dinheirinho lá no meu armário. E se eu colocasse um dinheirinho pra ver como é que eles lidam com essa questão de valores e tudo mais? Nossa, vai ficar muito legal. E uns panfletos também.
vou passar no mercado, ver se eu pego uns panfletos, pra eles terem noção de preço, reconhecimento de números. Nossa, isso mesmo, vai ficar muito legal essa brincadeira. Exato. Nossa, como é importante, né, essa parte do registro, olha isso. É muito importante pra gente conseguir fazer o semanário baseado nas nossas anotações. As brincadeiras ficam com mais sentido, as propostas ficam com mais sentido. E aí a gente consegue ter uma sequência, que é o ideal mesmo. É isso aí.